A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, né? Vamos aproveitar esses momentos para nós darmos uma verificada na Bíblia, estudarmos as 7 cartas às igrejas. O que chama muito a atenção, amados irmãos, é que quando o Senhor Jesus Cristo, né, se apresenta-se ao apóstolo João na ilha de Patmos, o João foi levado ali numa providência divina, mas diante de uma situação em que estava havendo uma perseguição pelo imperador Domiciano, perseguindo a igreja, no qual achou que por bem levar o apóstolo João à ilha de Patmos, uma prisão em uma ilha deserta. Não saberia ele que ali era que João ia ser totalmente abençoado em receber das mãos do Senhor Jesus Cristo, né, o livro do Apocalipse. E começando, amados irmãos, a nos falar para a igreja. Havia uma perseguição, né? Agora, Jesus Cristo vai dizer como é que está a igreja, né? Chamar a atenção. O mais importante, vamos entender, em toda situação, Deus fala, tá certo? Ele fala, nos alerta, porque o intuito de Deus é nos colocar de volta na posição de servo de crente, certo? Estamos passando por essa pandemia, por tudo isso, né? Sabemos a situação do mundo, a situação da vida ímpia, sabemos perfeitamente, tá? Mas e a igreja? Como nós estamos? Como a igreja está? Como nós, como templo e morada do Espírito Santo, estamos na presença de Deus? Isso é importante, amados irmãos. É importante nesses momentos nós pararmos para refletirmos como estamos. O que é que Deus, né, quer falar para nós neste momento? É o fim do tempo? Está se aproximando a Jesus voltar? Que seja. Cumprimento da palavra. E o que Deus quer nos avisar? Tudo que Deus quer nos falar, amados irmãos, aqui, ó, já está escrito na Bíblia, certo? É só olharmos para ela. E essa primeira carta, eu vou ler para vocês. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem-se apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. Sofrestes, e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as boas obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, não aborreces as obras. Tem, porém, isto, que aborreces as obras de Nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, né? O que chama a atenção aqui? Deus fez umas 9 pontos até favoráveis, né, à igreja de Éfeso, né? Eles colocavam à prova aqueles que estavam mentindo, eles tinham certos cuidados, né? Mas tinha um ponto que eles estavam falhando, e esse ponto era muito importante ser trabalhado. Muitas vezes, amados irmãos, na nossa vida, nós achamos que estamos 100%, né? Mas de repente tem um ponto, tem algo em que Deus quer que nós nos alertemos, que quer trabalhar. É como uma cerca, né? A cerca você fez todinha, cuidou dela, aí de repente, pelo tempo, uma daquelas varas, daquelas colunas se estragou, e está mais fácil passar ali o predador,
né? O animal que vem destruir a planta, é de entrar por ali. O resto da cerca está toda perfeita, mas tem um cantinho que não está bem. É esse cantinho que não passa despercebido a Deus. Deus está de olho em toda a nossa trajetória e nossa vida. E tem muitas vezes um cantinho que não está bem. E é nesses momentos que Deus vem alertar a igreja dele, que é dele, né? No caso aqui, ele está falando para toda a igreja, através dessa igreja de Éfeso. Ele está falando sobre o amor, né? Sobre o amor. Eles perderam o primeiro amor, perderam aquilo que era importante para Deus. Você vê que, mesmo estando tudo assim, Deus não desculpou eles, não. Mostrou os pontos positivos, mas disse: olha, aqui é o problema. Então, qual é o meu? Qual é o teu problema? Qual é o problema da igreja? Deus está querendo um conserto, está querendo mudança. Então ele diz. Aí, para a gente entender melhor o que ele quis falar sobre isso, porque ele tocou no assunto do amor. Porque o amor, amados irmãos, traz uma profundidade muito grande. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se soberbece. Não se importa com a indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca com a injustiça, mas foca com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque o amor é quem faz a gente compreender tudo, o ser humano, a situação, nos olhos do amor. Por isso Deus foi fácil esquecer esse primeiro amor. Quando nós aceitamos a Cristo, aquele momento, né? É gostoso, você chega na igreja, você vê tudo, depois você começa a olhar de outras maneiras e começa a mudar o seu pensamento, começa a achar já alguma coisa, começa a achar que sabe demais, começa a achar que algo está errado e começa já a achar falha, começa a criticar e começa a mudar, né? E a igreja não pode mudar os seus princípios, porque Deus não muda. Então vamos ver aqui quais que tem deixado de esfriar o primeiro amor. O que nos leva a esse esfriamento? O que causa esse esfriamento do primeiro amor? Primeiro, amados irmãos, Deus, Ele quer de nós, não é essa aparência exterior, se vir no exterior. Se vir no exterior é fazer só aquela parte de vista, né? Aquilo exterior. Nós pregamos, ensinamos, né? Falamos, só para lá, né? Para dentro, nada, né? Mas Deus, Ele quer começa pelo interior, né? Até se refletir no exterior. Por isso é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Porque quando se começa, amados irmãos, a querer se trabalhar só no exterior, aí vem o outro ponto, né? Que é perder o temor de pecar, né? Aí começa a desobedecer a Deus, começa a desobedecer a liderança da igreja, né? Começa o esfriamento espiritual, né? Começa tudo isso aí. Olha o perigo que leva o homem a pecar. O que foi que aconteceu com Davi? Davi pecou, naquele momento ele perdeu o temor, naquele momento ele estava só no exterior, estava por vista, né? Estava só observando as coisas que agradavam ao seu ser, né? O que aconteceu com Acã,
Na história do Acã, quando ele existia uma ordem para não trazer os despojos, as riquezas naquela guerra, após ser vencida, mas ele olhou para aquela riqueza, colocou os seus olhos só no exterior, né? Trouxe alguma coisa, escondeu, botou debaixo do tapete, né? Quantas pessoas não estão escondendo coisas debaixo do tapete? Exteriormente está tudo bem. Quantos não estão? Não é isso? Mas Deus, ninguém consegue esconder dele. Adão não podia comer daquele fruto, mas ele comeu, tentou se esconder detrás de uma árvore, tentou vestir veste de folha de figueira, não adiantou de nada, porque Deus conhece o interior do homem, tá certo? O interior do homem. Então, amados irmãos, nós devemos entender o que Deus quer falar conosco nesses últimos momentos, né? Aí você vai ver outro ponto importante sobre isso aí, né? Os que já perderam o primeiro amor e nada sentem ao ausentar-se dos cultos. A pessoa, amados irmãos, está sentindo hoje uma falta tremenda de ir à igreja, porque o templo está fechado. Mas quantas vezes nós tivemos tantas oportunidades, podíamos ir e não fomos. Por quê? Porque em certo momento achamos que não, está tudo bem, se eu não for hoje, eu vou na outra semana. Se eu não participar da Santa Ceia deste mês, eu participo de outra Santa Ceia. E isto, amados irmãos, é uma forma de mostrar que o primeiro amor está se distanciando. Então nós vamos ter daqui uns dias o retorno das portas abertas do templo físico. Aí nós vamos ver agora vai ter uma mudança, porque as pessoas sabem o que perderam um momento especial de estar no templo. O que é que diz lá em Hebreus 10, 25? Vamos ver aqui o que é que diz a Bíblia. Hebreus 10, 25. Vai dizer, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vá se aproximando aquele dia ao final. Tá certo? Então isso, amados irmãos, é esfriamento, não valorizar mais as coisas de Deus. Você sabe o que é que Deus está falando sobre tudo isto, deste amor? Mais exemplos, né? Os que não oram mais em secreto, descuidam-se dos cultos domésticos. Agora, os cultos domésticos agora é toda noite. Deus chamando: ei, vem cá, filho, faz o culto doméstico, bota a tua casa para orar, bota o teu filho para orar. E agora está se fazendo. Precisou-se uma situação complicada para que Deus, através disso, nos falasse: chegou a hora de voltar ao primeiro amor.